Muitos de nós não entendemos que nós perdemos a democracia, ou seja, esse contraponto da perca da democracia é o principal aparelho da necropolítica no necroestado latifundiário escravagista, que tem aí um contraponto baseado numa concentração absoluta de riqueza e principalmente da superexpoliação, da exploração da mão de obra. É uma coisa importante você que está aí, você que está tentando lutar através de uma luta de classe, criando um senso comum, um senso político, que um dos fatores primordial para qualquer revolucionário em todos os aspectos, ou seja, qualquer pessoa que realmente tem esse desejo de participar por vias de fato, através de um processo de emancipação de classe e de mudança de correlação de força, é importante você entender o fator primordial de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, os países que foram mais afetados em crises prolongadas, principalmente na economia, na política, através de crises sem precedente, teve um fator primordial, o protofascismo, ou seja, fascismo do lado com vertentes de fletamento, ou seja, flertam direta, ou seja, diretamente com os militares. Tudo isso para poder realmente ter um aparato contra as organizações sociais da população que tenta se organizar em todos os aspectos. O fator primordial que eu ouvi bastante essa semana que passou foi uma parte de um sofismo, de uma meia-verdade que muitos de nós às vezes deixamos um pouco a desejar porque a gente não consegue entender. Muitos de nós ainda estamos presos nesse circuito de política afetiva que eu sempre gosto de mostrar para você e tentar visualizar o que vem acontecendo na política, ou seja, na sociedade brasileira como um todo, principalmente do Main Street e principalmente da mídia alternativa, da esquerda, que está deixando a desejar. A gente vê que existe um páreo aí para poder realmente pessoas como blogs e principalmente pessoas que usam a plataforma de YouTube, querer se posicionar para terem uma alavancagem, para terem pessoas inscritas no canais, pessoas que querem vender livro, outras que querem vender curso, literalmente não tem nada, propriamente nada para oferecer no contraponto para a sociedade como o nosso projeto do Trust Revolution. O mais importante disso, você que está assistindo a gente, que acompanha, e muitas das vezes no vídeo que eu fiz semana passada, referente à esquerda, as pessoas não conseguem entender, tem muita gente que não está entendendo a minha narrativa. Eu estou tentando mostrar para várias pessoas, não só as pessoas que me seguem, as pessoas que estão inscritas no canal, mas para a população brasileira em geral, que esse filme nós já assistimos. Para esse tipo de situação que nós estamos vivendo, de necroestado, de necropolítica, onde nós que somos progressistas da esquerda, nós não iremos ter sucesso com a volta do Lula, por vias de fato, e principalmente com todas essas atitudes que serão impostas pela esquerda num país que não vive mais o século XX. Nós vivemos uma era líquida, não é mais uma era pós-moderna. Então a gente vê aí que um dos jargão, ou seja, um dos contrapontos que foram aí trazido essa semana aí, foi a questão fundamental da Polícia Federal tentar embargar, através de liberdade de expressão, alguns youtubers, ou seja, alguns comunicadores que usam a plataforma aí para poder, muitas das vezes, vender a imagem, vender curso e vender livro. Nós usamos a plataforma que é do sistema contra o próprio sistema. Então, de acordo com as informações que nós temos dos principais conselheiros de Donald Trump, do ex-presidente, aí anunciou que ele voltará às redes sociais em um futuro próximo, ou seja, daqui 3, 4 meses, ele vai estar aí trazendo, aí, destilando aí a sua visão, criando um contraponto
todos os aspectos, e numa plataforma que ele realmente, provavelmente, ele criou. Ou seja, eles criaram uma nova plataforma. Em vez da gente estar vivendo essa alusão democrática, que muitos de vocês que estão aqui me acompanham não estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio, que o principal aparelho de necropolítica de qualquer país ou democracia, ou seja, qualquer principal aparelho necropolítico de uma sociedade latifundiária, ou seja, o latifúndio escravagista, tem concentração absoluta não só de riqueza, mas de superexploração de mão de obra em todos os aspectos. O que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos indo na direção errada. Não existe outra forma pelo qual o Brasil irá se levantar pela primeira vez através das cinzas, se não for através de um processo de ruptura. Pode vir Lula, espero que o Lula ouça, Ciro Gomes, esse vídeo, enfim, outras pessoas que estão aí na linha de frente do vácuo, porque na realidade a repetição ela faz parte, mas o que nós já vimos no passado não serve para os dias de hoje, porque nós não estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, é uma sociedade líquida por vez de fato. Então, para esse tipo de doença que nós estamos vivendo, não estou falando literalmente da pandemia, mas de situação de necropolítica como o principal aparelho do necroestado hoje, de tudo isso, dessa desenvoltura, que nós vemos a perca da democracia e o surgimento desse aparato de concentração de riqueza, principalmente concentração absoluta de superexploração da mão de obra em todos os aspectos. Nós sofremos aí reforma trabalhista, CLT, reforma tributária, autonomia do Banco Central, PEC de congelamento de gastos por 20 anos e uma pandemia, uma crise sanitária em todos os aspectos, e nós não conseguimos, principalmente esses políticos, eles não conseguiram conceber algo inerente para poder trazer uma resposta para a sociedade. O Lula está pedindo aí arrego não só para o Biden, para o Macron, em outros países, ele tem a intenção de ajudar, nós entendemos, mas por que ele não fez isso antes? Não é uma crítica, gente. Nós que somos da esquerda, nós que somos progressistas, nós temos que se unir em um único sentido e ter algo diferente daquilo que a direita está propondo. A direita está continuando aí, dando as cartas, cada dia que passa, e o poder do aparato desse programa de desmonte é justamente permanecer, que a burguesia faça com que Bolsonaro permaneça no seu posto para que realmente o desmonte possa continuar através da superexploração e concentração de riqueza, expoliação da mão de obra como um todo. Aí surgiu essa vertente dessa crítica daquelas pessoas que não pode usar sua liberdade de expressão, como nós que estamos aqui, é o First Addendum aqui nos Estados Unidos, o First da Constituição, dos adendos da Constituição norte-americana, que realmente fala o que nós devemos nos expressar mediante a sociedade como um todo. Aí as pessoas se viram para esse tipo de pessoas que lá no passado foram contra a maioria dos 90%, através de golpe e participação em todos os aspectos. Felipe Neto é um playboy. Felipe Neto, tudo que ele tem, que ele conseguiu, foi copiando o PewDiePie, que é um dos maiores YouTube, que nem norte-americano é, mas mora aqui nos Estados Unidos, é o número 1, tem mais de 150 milhões aí de seguidores na internet. Eu não sou YouTube, mas eu sei como é que funciona. Eu sei porque a gente está aqui, a gente tem acesso de informações privilegiadas. Felipe Neto nunca foi um militante, ele não vai jamais ouvir uma proposta anticapitalista de forma alguma. Então a gente tem que separar o joio do trigo, porque a nossa luta é uma luta de causa, não é uma luta onde nós jogamos factoides políticos no ar
com a responsabilidade de tentar mudar a sociedade com a repetição do passado. Deu para entender onde eu quero chegar? Essa mensagem é para cada um de nós que realmente aí está preso nesse circuito de política afetiva, está pensando que Lula em 2022, eu admiro o Lula, gosto muito do Lula, da Dilma, espero que eles realmente continue aí a sua trajetória, mas o tipo de atitude, de programa, de algo que eles estão tentando trazer para a sociedade, jamais vai dar certo novamente para uma época que nós estamos vivendo, que é uma época que não é mais uma sociedade pós-moderna em todos os aspectos, desmonte, conciliação de classe, economia indexada norte-americana. Hoje recebemos um relatório do próprio Banco Central de Research que nós fizemos, a dívida brasileira já passou quase 100% de tudo aquilo que o Brasil produz, é uma vergonha, e a gente está vendo aí o Estado sendo desmontado e as pessoas vivendo uma ilusão democrática e vivendo uma ilusão política em todos os aspectos. A mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês, que a gente não pode perder tempo com pessoas que deram as costas no passado. Hoje eles se voltam de acordo com a narrativa do discurso, ou seja, muitas das vezes a narrativa da peça do teatro. São pessoas que não têm personalidade. O meu compromisso define o meu caráter. A nossa luta é uma luta de causa. A nossa luta é uma luta participativa. A nossa luta, ela é uma luta que traz uma mensagem de ruptura e principalmente uma mensagem de preparação para as coisas, de advertência e preparação para as coisas que virão daqui para frente, num desmonte em todos os setores, não só geopolítico, mas principalmente dessas pautas do neoliberalismo como um todo. Que você realmente possa fazer uma introspecção na sua vida e quebre com esse sofisma, essa meia-verdade, de deixar ser iludido através desses contos de sereia que está sendo proporcionado pela esquerda. A esquerda eleitoreira está preocupada com as eleições, ela não está preocupada. O Lula poderia ter feito já antes, eu não estou criticando, ele quer ajudar, tira o chapéu realmente, mas o Brasil não tem, o Brasil tem capacidade de realmente fazer o que deve ser feito. Tudo isso está acontecendo, a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, essa catástrofe, justamente porque existe um compromisso de tirar da sociedade que produz do trabalhador para gerar para a centralidade do capitalismo. Nós estamos vivendo a maior crise da centralidade do capitalismo do mundo. E daqui para frente, se preparem para o pior, gente. A gente não pode esperar essas questões de assistencialismo que não vai levar a lugar nenhum. E é isso que você precisa entender, você que está aí do outro lado. O neoliberalismo, o fascismo, são formas de governo, de ideologia que faz com que muitos de nós não conseguimos entender esse processo de acumulação de riqueza que tem como contraponto o desmonte do Estado soberano como um todo, da superexpoliação da mão de obra, da super mão de obra do trabalhador em cima do proletariado, em todos os aspectos. Ela induz a essa cegueira e ela não dá realmente a visão para um povo que está preso literalmente em circuito de políticas afetivas. Nós vemos as pessoas se jogando para um lado porque não existe alternativa, nós vemos as pessoas se difundindo para o outro lado porque a esquerda não consegue reconstruir nada literalmente e as pessoas estão presas nesses algozes, nessas benesses que nós cansamos de notificar para vocês. Somente um processo de disruptura para que todas essas coisas que nós estávamos comentando durante o ano passado e esse ano,
para que essas coisas realmente tenham efeito, somente um processo de disruptura, ou seja, um processo revolucionário, mas não por vias democráticas. E as pessoas aqui embaixo vão comentar, vão querer falar coisas que realmente não condiz muitas das vezes, porque a gente não quer admitir, nós estamos presos nesse ego que nos fere, porque nós só conseguimos entender aquilo que vai satisfazer e vai preencher a nossa necessidade, principalmente desse ego, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo. Nós não podemos criar empatia contra o Lula, contra a Dilma, porque nós queremos eles, nós temos como uma forma que foi colocada na nossa mente, através do nosso paradigma, que essas pessoas, elas irão mudar a situação para que nós possamos voltar àquilo que nós éramos antes. O quê? Responda o quê? Então as pessoas continuam batendo na mesma tecla, que eles querem viver aquela época do quê? Para quê? É isso que nós precisamos entender. Então, a mídia alternativa, desculpe, deixa a desejar. Eles querem que a esquerda volte ao poder, que a esquerda consiga predominar dentro de um governo baseado em conciliação de classe, conciliações partidárias, pretensionismo, mesmo presidencialismo de coalizão, que desde a época do Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer e o Bolsonaro agora estão repetindo. É um desmonte a serviço, principalmente da burguesia em todos os aspectos. Gente, acordem. Isso é só o começo. Nós precisamos fortalecer as bases, coisa que a esquerda não fez lá atrás. Eu canso de falar. Nós precisamos ter uma correlação de força, nos preparar contra a ofensiva, contra a ordem. O desmonte não está sendo feito pelos filhos do Bolsonaro. Eles estão destilando. É óbvio, faz parte, porque esse sistema ele foi criado justamente para dar errado. Qualquer pessoa que entrar vai continuar, mesmo que seja aquela pessoa que você admire, que você acha que vai mudar, que naquela época lá atrás você que está preso nesse ressentimento do passado, que vai causar resignação do futuro. Eu falo isso porque a política é um círculo repetitivo. Às vezes você está aqui e não presta atenção, às vezes você está me vendo, mas seu pensamento está longe, só seu corpo está na câmera. Porque a gente não consegue entender, porque justamente nós esperamos por um alento, por uma afetividade, por alguém que a gente acha que é capaz para trazer a paz que nós precisamos para esses dias. Esqueça Felipe Neto. As pessoas estão tentando articular, principalmente a esquerda, porque o cara tem mais de 50 milhões de seguidores copiando PewDiePie. I don't give. Manda o Felipe Neto falar comigo em português, inglês, espanhol. Quer questionar, debater. Essa é a realidade. Lá atrás estava com a camisa da seleção brasileira aí, ó, punhalando a Dilma pelas costas, como o próprio Eduardo Moreira. E assim vai, Henry Bugalho aí, que fica aí apelando para poder aproveitar as oportunidades de pessoas que têm um número de inscritos para poder trazer para o criticismo que ele tem. Muitas das vezes ele vai lá e tenta fazer o debate, porque são blogs, canais analíticos. A gente não vive do diversionismo. Nosso trabalho é baseado em fatos, não em circunstâncias. Se prepara, meu amigo. Se prepare. É a única coisa que eu posso falar para você. Está a fim de participar realmente para construir uma correlação de força? Você quer participar realmente de um comitê revolucionário? Ninguém quer. Você sabe por quê? Porque o pessoal gosta. Manda vídeo, Robert. Robert,
Você parou de fazer vídeo. Não adianta, eu posso colocar aqui milhões de informações. Se você não reproduzir, se você não colocar em prática, se você não produzir, é sonho. Sonho é devaneio. Você está se enganando a si próprio, porque você não vai conseguir entender a sinapse das coisas que estão por detrás. Somente com luta as coisas vão acontecer. Caso contrário, é tiro no pé. E a direita vai continuar perpetuando. O Brasil não tem correlação de força com essa esquerda, frente partidária, frente ampla. Esqueça, pode falar o que você quiser. Prove ao contrário, que eu tenho milhares de documentos, de enfatizações de todos os aspectos, por vez de fato, por fatos, com provas, com número, que o que nós estamos vivendo em todos os aspectos no Brasil, social, econômico, em todas as esferas, com esse tipo de ladainha, com esse tipo de discurso, a esquerda não atravessa nem do outro lado da rua. Desculpa, gente, o verdadeiro amigo é aquele que chega assim e fala, cara, não vai dar certo. Você está tomando água para tirar a infecção do dente. Está errado. Você está tomando água. Você tem que tomar um antibiótico. Você tem que tomar um antibiótico. Algo que vá lá na raiz e tira a infecção. É isso que está acontecendo. Quando o dente dói, você não vai no mecânico. Você vai no dentista. E as pessoas não querem. Aqui vai ficar embaixo aqui um telefone. Vai ficar aqui embaixo um telefone. Participe. Monte um comitê. Eu quero lutar. Você quer receber informações para você ficar falando, não é isso que eu quero. Porque, meu amigo, não adianta você estar querendo viver uma ilusão democrática ou ficar brincando de fazer política sem colocar a mão na massa. Somente dessa forma. Esqueça Raymond Brugger, esqueça Felipe Neto, esqueça, nós temos aqui algo, um plano em todos os aspectos para oferecer para a sociedade. Não é ficar aí criando narrativa em blogs, em jornalzinho aí, que copy-paste, copia, cola, de jornais aí, literalmente aí, que já estão trazendo a mensagem distorcida para uma população que vive num país riquíssimo e come as migalhas que caem de cima da mesa. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Pense nisso. Até mais.